Camaragibe, município da região metropolitana do Recife, aparenta ser uma cidade comum, ruas estreitas, bairros densamente povoados, trechos de mata e áreas de ocupação irregular. Mas sob essa fachada de normalidade, uma sequência de crimes e desaparecimentos vem perturbando a rotina de seus moradores há anos. Entre 2016 e 2025, uma série de homicídios e investigações mostrou um padrão preocupante, envolvendo não apenas a violência urbana típica, mas também possíveis falhas institucionais e suspeitas de participação de policiais militares. O que começou como incidentes isolados evoluiu para um quadro complexo de mortes, denúncias e suspeitas de encobrimento, criando uma teia de mistério e tensão social. Para compreender a extensão desse fenômeno, é necessário mergulhar em cada episódio, reconstruir os acontecimentos e analisar a resposta das autoridades. O primeiro caso que chamou atenção ocorreu em maio de 2016, quando dois jovens desapareceram em Camaragibe. Jonatas Williames de França, de 21 anos, e Jean Carlos Ferreira Batista, de 22, não retornaram para casa e familiares iniciaram uma busca angustiante. Após vasculhar em ruas secundárias, matas próximas e até um lixão conhecido como Estrada do Barralho, os corpos foram encontrados enterrados em uma cova rasa. A identificação foi possível graças a vestes, pertences pessoais e uma corrente particular de Jonatas. O choque da comunidade foi imediato, e a notícia ganhou repercussão local. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros realizaram perícias, mas muitas lacunas permaneceram. Ninguém conseguia explicar como os jovens haviam desaparecido sem deixar rastros, nem quem seria responsável por suas mortes. Esse episódio lançou a primeira sombra de desconfiança sobre a segurança local, mostrando que mesmo bairros familiares não estavam imunes a tragédias inexplicáveis. Nos anos seguintes, surgiram indícios de que esses acontecimentos não eram isolados. Entre 2023 e 2024, o Ministério Público de Pernambuco iniciou procedimentos investigatórios sobre uma série de homicídios em Camaragibe e Paudalho. A investigação envolveu pelo menos 8 casos, todos com indícios de execução planejada e ocultação de cadáveres. Moradores começaram a perceber padrões, crimes ocorrendo em áreas isoladas, à noite, com corpos encontrados em locais de difícil acesso. O MPPE solicitou perícias detalhadas, colaboração das polícias civil e militar, e documentos sobre as ocorrências, numa tentativa de identificar ligações entre os homicídios. Para a população, porém, o clima de insegurança se intensificou. O que parecia ser um conjunto de tragédias isoladas passou a gerar a sensação de que havia um padrão oculto e talvez criminoso por trás de tudo. Em março de 2024, a situação ganhou contornos ainda mais graves. O MPPE ofereceu denúncia contra 12 policiais militares, incluindo oficiais de alta patente, acusados de envolvimento em homicídios e participação em mortes ocorridas ao longo de vários anos. Entre os denunciados estavam 2 tenentes-coronéis, supostamente responsáveis pelo planejamento ou coordenação de operações que culminaram em mortes. Reportagens investigativas detalharam o contexto dessas denúncias, destacando que os crimes não eram aleatórios, mas possivelmente parte de uma rede que utilizava a estrutura da polícia para fins criminosos. A revelação causou choque e indignação na população, que passou a encarar a corporação com desconfiança e medo, questionando se aqueles que deveriam protegê-los poderiam, de fato, estar envolvidos em homicídios. Para entender a complexidade do caso, é preciso analisar os episódios centrais que compõem as denúncias. Entre as vítimas citadas estão Amerson Juliano da Silva, Agatha Iane da Silva e Apuinã Lucas da Silva. Os relatos indicam que as mortes ocorreram em locais isolados, muitas vezes à noite, com corpos ocultados em matas ou áreas pouco frequentadas. Moradores descrevem padrões consistentes. Parecia que sabiam exatamente para onde levar as pessoas, como escondê-las, relataram testemunhas. A versão oficial, contudo, apresentava fragmentos e justificativas, muitas vezes descrevendo operações como intervenções de rotina ou ações preventivas. Esse contraste entre a percepção popular e a narrativa oficial contribuiu para a desconfiança e tensão social, tornando a sensação de insegurança ainda mais intensa. O impacto da sequência de crimes vai além da perda de vidas. Ele atinge a confiança da população nas instituições de segurança e na justiça. Quando membros da polícia são investigados por homicídios graves, a sensação de vulnerabilidade aumenta. Críticos apontam falhas estruturais, lentidão nas investigações, demora na análise de laudos, falta de transparência e possíveis tentativas de encobrimento. A violência em Camaragibe, portanto, não se apresenta apenas como um fenômeno criminal, mas também institucional.
O medo diário e a sensação de impunidade moldam a vida da população, deixando claro que o problema é sistêmico e complexo, envolvendo fatores sociais, criminais e hierárquicos. Enquanto as investigações se desenrolavam, novos episódios de violência continuaram a ocorrer. Em 2024, um duplo homicídio registrado na Estrada do Redentor reforçou a percepção de que a violência não havia cessado. Mesmo com a denúncia formal do MPPE, a população ainda enfrentava ameaças constantes, mostrando que a justiça formal é apenas uma parte de um processo muito maior e demorado. Cada caso novo, cada vítima, contribui para a narrativa de um ciclo contínuo de crimes que desafiam as respostas imediatas das autoridades e deixam a sociedade local em alerta constante. Além das evidências formais, os relatos de moradores ajudam a compreender o impacto humano dessa série de eventos. Testemunhos de vizinhos, familiares e líderes comunitários revelam a rotina de medo, desconfiança e ansiedade vivida pela população. O trabalho do MPPE é crucial, mas o desafio é mais amplo. Envolve restaurar a confiança da comunidade, fornecer respostas concretas às famílias e implementar medidas que previnam novos episódios de violência. A tensão entre o que é investigado e o que permanece invisível evidencia a complexidade de Camaragibe como cenário de violência institucional e urbana. O padrão de violência observado sugere um nível de organização e planejamento que transcende incidentes isolados. A participação de oficiais de alta patente, conforme denunciado pelo MPPE, indica que crimes podem ser sistemáticos, utilizando a estrutura hierárquica da polícia para orquestrar ações letais. A responsabilidade sobre vidas humanas torna-se um campo de disputa, em que o abuso de poder compromete a segurança da população. A análise detalhada das denúncias revela uma teia de coordenação, ocultação e possível cumplicidade, consolidando a percepção de que a cidade vive sob a sombra de uma violência institucionalizada. Ao longo dos anos, os eventos em Camaragibe mostram um ciclo que parece não ter fim. A denúncia contra policiais militares de alta patente é um marco, mas não encerra a narrativa. Novos casos surgem, investigações continuam, e a população permanece atenta, esperando respostas que muitas vezes não chegam na velocidade desejada. Essa tensão entre o passado e o presente, entre evidência e lacuna, é o que torna a história de Camaragibe tão perturbadora e impactante. Ela revela a vulnerabilidade de comunidades diante de estruturas de poder que deveriam protegê-las, mas que, em certos casos, podem ser utilizadas para oprimir. O relato completo da cidade e dos casos investigados mostra que o fenômeno da violência em Camaragibe é multifacetado. Não se trata apenas de crimes isolados, mas de uma combinação de fatores sociais, institucionais e criminais. Moradores, jornalistas, promotores e advogados são peças essenciais para reconstruir a verdade, e cada elemento, cada depoimento, cada documento, cada perícia, contribui para um quadro mais amplo e detalhado. A percepção pública, entretanto, é de fragilidade. A cidade permanece marcada pelo medo, pela desconfiança e pela sensação de que a justiça é lenta e complexa demais para acompanhar a rapidez com que a violência acontece. O caso de Camaragibe também nos ensina sobre a importância da documentação e da investigação criteriosa. A partir de 2016, cada descoberta, corpos, desaparecimentos, denúncias, foi registrada, analisada e interpretada à luz de evidências concretas. Reportagens jornalísticas detalharam as ocorrências, entrevistas com familiares e autoridades forneceram contexto, e documentos oficiais do MPPE consolidaram a narrativa. O trabalho investigativo evidencia que, mesmo em meio ao caos, é possível reunir informações, construir hipóteses e buscar justiça. No entanto, a complexidade do caso e a possível participação de membros da corporação dificultam a resolução definitiva e deixam várias perguntas sem resposta. À medida que a investigação avançava, ficou evidente que os crimes em Camaragibe não eram apenas eventos isolados, mas partes de um padrão que incluía planejamento, ocultação e, possivelmente, conivência de membros da própria polícia. O Ministério Público de Pernambuco passou a monitorar cada detalhe, reunindo depoimentos, analisando perícias e cruzando informações com registros policiais. Cada relatório produzido trazia elementos cruciais, horários de ocorrência, trajetórias das vítimas, locais de ocultação de corpos e evidências de coordenação que não poderiam ser fruto do acaso. Paralelamente, a imprensa local e nacional começou a dar visibilidade aos casos, destacando tanto o número de vítimas quanto a gravidade das denúncias contra oficiais de alta patente. A combinação de investigação oficial e cobertura midiática ampliou a percepção da gravidade da situação,
tornando Camaragibe um caso emblemático de violência urbana e possível abuso de autoridade. O impacto sobre a população é profundo. Moradores relatam medo constante, insegurança em sair à noite e desconfiança de qualquer abordagem policial. Famílias de vítimas vivem em estado de alerta, constantemente lidando com lembranças traumáticas e incertezas sobre o andamento das investigações. A sensação de que a violência pode se repetir a qualquer momento cria um ambiente de tensão permanente. Ao mesmo tempo, a comunidade começou a se organizar, mobilizando líderes locais, associações e representantes comunitários, exigindo respostas das autoridades e acompanhando de perto cada passo das investigações. Essa mobilização evidencia que, mesmo diante de falhas institucionais, a população não se mantém passiva e busca garantir que a verdade venha à tona. As denúncias do MPPE, formalizadas em março de 2024, trouxeram à tona uma rede complexa de responsabilidades. Policiais militares, incluindo tenentes-coronéis, foram acusados de homicídios e participação em execuções planejadas. A análise dos documentos oficiais mostrou que algumas operações seguiam padrões específicos: escolha de locais isolados, execução de vítimas sem testemunhas e posterior ocultação dos corpos. A narrativa oficial apresentada pela polícia divergia em vários pontos dos relatos de moradores e de evidências encontradas. Essa discrepância entre a versão institucional e a realidade local reforça a sensação de que, em Camaragibe, a verdade precisa ser reconstruída de forma meticulosa, cruzando diferentes fontes e depoimentos. Enquanto isso, a imprensa investigativa continuou a desempenhar um papel central na divulgação de informações cruciais. Matérias detalhando nomes de vítimas, locais de ocorrência e possíveis envolvidos ajudaram a consolidar uma narrativa mais completa. Entre os casos noticiados estavam duplos homicídios, desaparecimentos inexplicáveis e relatos de execuções sumárias. Cada reportagem se tornou uma peça no quebra-cabeça, permitindo que cidadãos, advogados e promotores compreendessem melhor a magnitude da violência e a possível participação de agentes públicos. Para a população, essas matérias não apenas informavam, mas também reforçavam a necessidade de vigilância e pressão constante sobre as autoridades. Além dos fatos documentados, os relatos pessoais trazem à tona o impacto humano dos eventos. Vizinhos descrevem noites em que ouviram tiros, familiares lembram de entes queridos que desapareceram sem explicação, líderes comunitários relatam a sensação de impotência frente a um ciclo contínuo de violência. Cada depoimento reforça que os crimes em Camaragibe não são apenas números em relatórios, mas experiências traumáticas que moldam a vida cotidiana da cidade. A tensão entre investigação formal e realidade vivida evidencia a complexidade do cenário e a dificuldade em restaurar confiança plena na polícia e na justiça. As análises indicam que, além de homicídios isolados, há uma dinâmica sistêmica em jogo. A hierarquia dentro da corporação policial permitiu que certos crimes fossem planejados e executados com coordenação, evidenciando a necessidade de reformas institucionais e maior transparência. A combinação de investigação judicial, cobertura jornalística e relatos comunitários fornece uma imagem detalhada, mas ainda parcial, da violência. Cada evidência documentada e cada depoimento cruzado contribuem para um panorama mais claro, revelando a amplitude do problema e a complexidade de responsabilizar todos os envolvidos. O caso de Camaragibe se tornou, assim, um estudo sobre como violência, poder e autoridade podem se entrelaçar de forma letal. A denúncia formal do MPPE é um marco, mas apenas o início de um processo que se desenrola em múltiplas frentes: investigações judiciais, mobilização comunitária e acompanhamento da mídia. A cidade vive sob uma sombra constante, onde cada notícia, cada investigação e cada depoimento reforçam a sensação de que a violência institucionalizada não se limita ao passado. A narrativa em construção revela um ciclo contínuo de mortes, suspeitas e impunidade, desafiando autoridades e cidadãos a buscar respostas que se aproximem da verdade. O impacto dos homicídios e da possível participação policial na vida cotidiana da população é profundo. Moradores de Camaragibe relatam que a sensação de insegurança não se restringe apenas à violência explícita, mas se infiltra no dia a dia. Escolas, praças e ruas, antes espaços de convivência, passam a ser percebidos como zonas de risco. O medo constante transforma hábitos, limita deslocamentos e cria uma sensação de vulnerabilidade permanente. A população se vê obrigada a lidar não apenas com o trauma das perdas, mas também com a percepção de que aqueles que deveriam protegê-los podem representar uma ameaça.
A sensação de abandono institucional se mistura com a necessidade de sobreviver em meio a uma rotina de incerteza e tensão. As instituições públicas enfrentam desafios inéditos. O MPPE, ao conduzir procedimentos investigatórios, precisa lidar com a complexidade do caso. Crimes que atravessam anos, envolvimento de oficiais de alta patente, falhas de registros e dificuldade em acessar informações precisas. Cada documento, cada perícia, cada depoimento se torna essencial para construir uma narrativa coerente que possa ser utilizada em processos judiciais. A investigação não é apenas sobre descobrir culpados, mas também sobre restaurar a confiança da população, demonstrar transparência e assegurar que a justiça seja efetiva, mesmo diante de obstáculos internos e externos. A narrativa construída pelo MPPE e pela imprensa indica padrões de atuação que evidenciam coordenação e planejamento por parte de alguns membros da corporação policial. Execuções em locais isolados, horários específicos para agir e ocultação sistemática de corpos mostram que a violência não é aleatória. A divergência entre relatos oficiais e testemunhos da população contribui para a sensação de desconfiança, tornando essencial o acompanhamento contínuo de cada investigação e reforçando a importância de documentos oficiais, reportagens detalhadas e depoimentos verificados. Além das vítimas diretas, o impacto sobre familiares e vizinhos é profundo. Lutos interrompidos, noites de insônia, deslocamentos limitados e medo constante moldam a rotina cotidiana. Líderes comunitários relatam que a sensação de insegurança se espalha, tornando bairros inteiros mais vulneráveis e desmotivando iniciativas sociais e culturais. A violência institucionalizada, ou percebida como tal, gera um ciclo de medo que afeta a qualidade de vida, o desenvolvimento local e a coesão comunitária. A cidade passa a viver em estado de alerta permanente, na expectativa de que novas tragédias possam ocorrer a qualquer momento. A cobertura jornalística, ao lado da investigação oficial, desempenha papel central na construção da memória coletiva. Reportagens detalham casos, nomes de vítimas, locais e padrões de execução. Elas ajudam a população a entender o que acontece e oferecem instrumentos de pressão para que autoridades ajam de forma mais transparente. Ao mesmo tempo, essas matérias têm função de registro histórico, consolidando informações que podem ser utilizadas em processos futuros e evitando que crimes permaneçam na invisibilidade. Camaragibe se transforma, assim, em um retrato de como violência urbana, falhas institucionais e abuso de poder podem se combinar de maneira devastadora. A cidade revela a complexidade de lidar com crimes que envolvem estruturas hierárquicas, potencializando o efeito de impunidade e consolidando ciclos de violência. Cada investigação, cada denúncia, cada reportagem contribui para a construção de uma narrativa mais ampla e detalhada, permitindo que a população compreenda não apenas os fatos isolados, mas o contexto sistêmico que os permeia. A narrativa de Camaragibe, construída a partir de desaparecimentos, homicídios e investigações, mostra que a violência não se limita ao acaso, mas pode ser resultado de falhas institucionais e abuso de autoridade. A denúncia formal do MPPE contra policiais de alta patente representa um marco histórico, mas não encerra o ciclo de crimes ou as dúvidas da população. Cada episódio, cada caso investigado, reforça a percepção de que a cidade ainda vive sob uma sombra de insegurança. A justiça, embora em andamento, ainda enfrenta obstáculos significativos, e a população precisa continuar vigilante, cobrando respostas e acompanhando o andamento das investigações. O efeito da violência institucionalizada é profundo e multifacetado. Afeta diretamente as vítimas e seus familiares, altera a percepção de segurança na cidade, limita a mobilidade urbana e prejudica a coesão social. Ao mesmo tempo, evidencia a necessidade de mecanismos mais eficientes de controle, transparência e prestação de contas dentro das corporações policiais. O papel do MPPE e da imprensa investigativa é crucial, não apenas para esclarecer os crimes, mas também para construir uma narrativa confiável que permita à população compreender a realidade e exigir mudanças efetivas. Os relatos da comunidade, combinados com documentos oficiais e reportagens, evidenciam padrões de atuação que apontam para execução planejada, coordenação e ocultação sistemática. A divergência entre relatos oficiais e testemunhos cria um desafio adicional: reconstruir a verdade em meio a lacunas, omissões e contradições. Cada evidência coletada, cada depoimento verificado, cada perícia realizada contribui para formar um quadro mais completo, permitindo que a justiça avance mesmo em face de obstáculos complexos e resistentes. Camaragibe, portanto, se torna um estudo de caso emblemático sobre violência urbana, poder e impunidade.
A cidade revela como estruturas hierárquicas podem ser utilizadas de forma indevida, impactando diretamente a vida da população. A narrativa construída ao longo de anos de investigação mostra que não se trata apenas de crimes isolados, mas de um fenômeno sistêmico, que envolve coordenação, planejamento e abuso de autoridade. Para os moradores, a experiência de medo e desconfiança molda o cotidiano, e a necessidade de vigilância constante se torna parte da rotina. Ao final, a história de Camaragibe nos lembra que a justiça é um processo contínuo, que exige paciência, investigação criteriosa e atenção aos detalhes. Cada denúncia, cada documento, cada reportagem representa um passo em direção à verdade, mas também evidencia a complexidade de lidar com crimes envolvendo poder e autoridade. O caso não está encerrado, ele permanece em evolução, com novas informações podendo surgir a qualquer momento. A população, autoridades e imprensa precisam continuar vigilantes, reconstruindo a verdade e garantindo que cada vida perdida seja reconhecida e que responsabilidades sejam devidamente atribuídas. Este vídeo trouxe à tona fatos documentados, relatos humanos e padrões de violência que impactam Camaragibe há anos. A denúncia do MPPE é apenas um início, mas já mostra a importância da investigação criteriosa, da mobilização comunitária e do papel da imprensa na construção de uma narrativa completa. O desafio é grande, mas a busca pela verdade e pela justiça permanece, lembrando que, mesmo diante da complexidade, cada ação para esclarecer e responsabilizar é essencial para restaurar a confiança da população e fortalecer as instituições.